Gente, voltando agora para o discurso do rei Charles, ele continua falando ali em frente ao Congresso dos Estados Unidos, a primeira viagem dele de Estado. O Acácio Filho está aqui comigo para a gente conversar mais um pouquinho. Acácio, a gente já tem os principais pontos desse discurso do Charles, você estava acompanhando? Sim, ele falou principalmente, ressaltou os laços, a parceria diplomática entre Estados Unidos e o Reino Unido. E isso chama bastante atenção, Raquel, porque é um discurso, essa é uma visita que marca os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Então, o rei Charles está nessa agenda oficial de 4 dias nos Estados Unidos para lembrar principalmente dessa data. Então, é uma visita que cumpre bastante para relembrar esses laços diplomáticos entre Estados Unidos, entre o Reino Unido, e contrasta muito com o momento em que os dois países estão vivendo geopoliticamente, com o Donald Trump fazendo muitos discursos, muitas críticas, por exemplo, ao premier Keir Starmer, fazendo muitas críticas aos aliados europeus da OTAN, que não ajudaram ele na guerra com o Irã, como ele esperava ser ajudado. Então, esse discurso do presidente, do rei Charles, chama bastante atenção, principalmente por causa disso. Contrasta muito com o momento em que os dois países passam, mas ele está fazendo o papel dele. As agências internacionais chamaram a atenção que ele usou um pouco de humor discreto, o famoso humor inglês no discurso dele, mas fez o papel dele e ressaltou a importância da relação entre os dois países nesses 250 anos dos Estados Unidos. A gente vê aí, inclusive, ele sendo aplaudido de pé. Então, chama bastante atenção. Vamos tentar ouvir um trechinho. A nossa Isabela Rocha, a nossa produtora, está posicionada. Vamos ouvir um trechinho do discurso do rei Charles. É necessário para assegurar justiça e paz duradoura o compromisso e expertise dos Estados Unidos e seus aliados protege os cidadãos de interesse, deixando os americanos e europeus seguros. Nossa defesa, inteligência e segurança são trabalhadas juntas e duramente por relações que duram anos. Oficiais de defesa ficam nos Estados Unidos e em 13 F-35s together, and we have agreed the most ambitious submarine program in history. Estamos investindo em segurança por meio de submarinos e cooperação entre os dois países. E estamos fazendo em parceria com a Austrália, um país que eu também tenho muito orgulho de serviço. Nós não estamos embarcando nisso por causa de sentimentos, a gente está fazendo para assegurar a segurança das gerações futuras. They are also the foundation of our shared prosperity. The rule of law, the certainty of stable and accessible rules, an independent judiciary resolving disputes and delivering impartial justice. These features created the conditions for essa aliança criou as condições de séculos de crescimento econômico nos países. Por isso estamos criando novos acordos econômicos para a gente poder assegurar que para podermos assegurar que o talento e os recursos de ambos países no mundo
and in AI and drug discovery, holding the promise of saving countless lives. Estamos investindo em inteligência artificial e em saúde para poder assegurar ambos países. That continues to grow. The $1.7 trillion in mutual investment that fuels that innovation. Estamos investindo trilhões de dólares para ambos os países poderem continuar crescendo e ambas economias continuarem fortes. Essas são as fundações fortes em que a gente continua crescendo ambas nações. Empower citizens and future leaders of both countries. Essas nossas ações empoderam cidadãos de ambos países. I'm so proud to be patron, are emblematic of the connection between our two countries. Since its founding, more than 2,300 scholarships have been awarded, opening doors for Americans from all walks of life to study at the United Kingdom's leading universities. Criamos parcerias de bolsas para colaboração educativa entre ambos os países. Então, quando olhamos para os próximos 250 anos, a gente reflete na parceria entre os dois países, que é uma insubstituível. Millennia before our nations existed. Milhares de anos antes das nossas nações existirem, antes de traçarem bordas entre os países, os recursos naturais dos Estados Unidos da América são muito únicos e gerações de americanos levantaram para esse chamado. People in rural communities and cities alike have all helped to protect and nurture. Pessoas nessa nação, todos colaboraram para proteger o que o presidente Roosevelt chamou a gloriosa prosperidade americana. Mas mesmo celebrando a beleza que ao nosso redor, a nossa geração tem que decidir como proteger o colapso da natureza à nossa volta. Nós ignoramos que esses sistemas naturais provém a fundação da nossa prosperidade e segurança nacional. A história do Reino Unido e dos Estados Unidos no seu core a história de uma reconciliação e parceria. Há 250 anos atrás, nós desenvolvemos uma amizade que se tornou uma das maiores potências da história humana. Espero que podamos continuar dividindo esses valores na Europa e ao redor do mundo. And that we ignore the clarion calls to become ever more inward-looking. Mr. Speaker, Mr. Vice President, Senhor Speaker, senhor Vice-Presidente, senhores e senhoras, a palavra dos Estados Unidos carrega um peso e significado. As ações dessa grande nação importam muito. O presidente Lincoln entendia muito bem isso com sua reflexão
that the world may little note what we say, sobre but will como never o forget mundo what we do. nota muito pouco sobre o que a gente fala, mas muito sobre o que a gente faz. E os Estados Unidos, em seu aniversário de 250 anos, peço que nossos países dediquem novamente um ao outro e à população do mundo. Deus abençoe os Estados Unidos e Deus abençoe o Reino Unido. Charles termina, então, né, a Cássio, com aquela famosa frase God bless America, God bless o Reino Unido, né? Deus abençoe a América, Deus abençoe os Estados Unidos. Ele falou muito de democracia, falou da parceria entre o Reino Unido e os Estados Unidos por 2 guerras mundiais, falou muito de mudança do clima, que é uma pauta essencial para ele e uma pauta que não interessa tanto ao Donald Trump. Ressaltou muitas vezes como eles podem dividir, né? Como ele é... Estou no ar? Agora sim, time. Então, o rei Charles, ele termina com aquela tradicional frase, né? Deus abençoe a América, Deus abençoe o Reino Unido. E ele falou muito das parcerias entre os 2 países, né? O quanto, apesar dos Estados Unidos e do Reino Unido estarem no seu ponto de relação mais baixo, por conta da guerra do Irã e dos sucessivos insultos que Donald Trump vem fazendo ao premier britânico pela falta de apoio do Reino Unido à guerra que o Trump começou contra o Irã, ele relembrou a parceria histórica entre as 2 nações, né? Os Estados Unidos, que já foi colônia britânica, relembrou das parcerias durante as 2 guerras mundiais, falou muito de mudança do clima, Cássio, que é uma pauta muito cara para ele, na qual o Charles milita muito antes de ser rei. Falou dos valores, principalmente os valores democráticos que os Estados Unidos e o Reino Unido já dividiram durante muito tempo. E ele fala uma frase muito interessante, ele diz, os países não são lembrados pelo aquilo que eles falam, os presidentes e os países não são lembrados pelo aquilo que eles falam, mas por aquilo que eles fazem. Então, ele dá ali vários recados, né, de institucionalidade, do que esses países, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido, representam ao longo do tempo e que eles precisam ser lembrados pelas suas ações. Citou vários presidentes americanos ao longo da história dos Estados Unidos. Então, ele usa mesmo o seu papel institucional como rei para chamar Donald Trump à responsabilidade. Me deu muito essa impressão. E principalmente, Raquel, fez tudo isso de cima da elegância britânica, né? Como você falou, conseguiu fazer um discurso que manda uma mensagem, citou temas importantes, como, por exemplo, você falou, mudanças climáticas. A gente pode lembrar que, recentemente, o governo Donald Trump revogou todo um entendimento que falava do perigo que os gases, os gases que são produzidos de gás carbônico, os perigos que eles representam para a saúde. E toda essa desregulação vai permitir as empresas norte-americanas liberarem mais gases, por exemplo. Então, o rei Charles ao ele falar da importância da democracia, do sistema de pesos e medidas, e ele faz isso dentro do Congresso norte-americano, que a análise a leitura dos analistas políticos que observam política doméstica de dentro, que é uma casa, tanto o Senado quanto a Câmara, que abriu mão do seu poder pela vontade do presidente Donald Trump. A oposição norte-americana, os democratas, vem tentando passar nas 2 casas projetos para, por exemplo, votar o poder de lei de guerra, para impedir que os Estados Unidos e o presidente Donald Trump continuem fazendo essas ações sem autorização do Congresso, como fez na Venezuela, como está fazendo agora no Irã. No dia 1º de maio acaba o prazo para ele continuar essa ação sem autorização do Congresso. Então, ao fazer isso, ao falar da importância dessas casas, a importância da institucionalidade, a importância da parceria entre os 2 países, em um momento em que, principalmente por conta do presidente Donald Trump, a relação entre eles está tão tensionada, o rei Charles faz um papel muito importante de chamar, né, o papel da diplomacia para a família real, e faz isso muito bem, sem tensionar o discurso, mas mandando o recado que ele precisa. Não, né? Aliás, sem nenhuma tensão, né? Apesar desse momento muito
tenso, como eu estava falando, os jornais americanos estão descrevendo como o ponto mais baixo das relações entre os dois países, ele faz isso na mais absoluta calma e é várias vezes aplaudido de pé no Congresso americano, né, pela ampla maioria ali, sem distinção entre democratas e republicanos. Agora, a família real tem das suas idiosincrasias, né, Acácio? Porque também é destaque na imprensa americana que está faltando um ponto nessa viagem de Charles aos Estados Unidos, que é que ele não vai visitar o filho Harry. O filho Harry que mora nos Estados Unidos, o príncipe Harry, que é casado com Meghan Markle, e ele não vai visitar o filho. Existe ali uma desavença dentro da família britânica e está faltando esse ponto. Já é a submanchete do New York Times. Provando que toda família é família em todo lugar, seja ela real, seja ela não real, seja ela norte-americana, seja ela britânica. Vai aproveitar esses 4 dias, talvez não tenha querido chamar atenção para o desgaste entre ele e o Harry, aproveitando um desses 4 dias, porque ele vai estar com a imprensa toda em cima dele, né? A imprensa durante essa visita... Mas o fato de não ir também chama atenção. De onde vem a desavença dele com o Harry? Teve alguém da imprensa que prestou atenção, que ele não ia. O príncipe Harry sempre foi uma das figuras da família real que destoou um pouco mais dessa elegância, já causou alguns tipos de problemas, tem disputas judiciais com alguns jornais. O rei Charles, então, é uma história bastante antiga e talvez não tenha preferido trazer isso e não imaginou que alguém da imprensa ia notar que a não visita ia virar notícia também, né, Raquel? Mas evidentemente, né? Se o filho mora nos Estados Unidos, conseguimos a conexão com o Renato Machado. E, Acácio, o que você acha que representa para Donald Trump o Charles estar ali? Representa uma forma de pressão ou não? Para o presidente Donald Trump, eu acho que interessa muito deixar isso como uma coisa paralela à relação que ele tem hoje com o Reino Unido. Porque, como você falou, se a gente lembrar, se a gente continuar fazendo essa relação de que o rei Charles está, nesse momento, representando o país dele, aí a gente pode fazer essa leitura de que o presidente Donald Trump está pressionado. Mas se a gente for fazer como o presidente Donald Trump está fazendo, o presidente Donald Trump parece, nesse momento, estar tratando essa visita mais como uma visita de amigos, porque ele gosta muito da família real. Então, parece não entrar na institucionalidade geopolítica dos estados, da questão dos Estados Unidos, né? Aqui a palavra, eu estou querendo falar do Estado Unido como uma nação. Então, o presidente Donald Trump parece, nesse momento, não trazer essa visita do Charles e da Camila para dentro da relação dos estados como nação, mas como mais uma visita pessoal, até para tentar evitar essa leitura de que isso pode servir como uma pressão para ele. Depois, ele já falou, por exemplo, que os porta-aviões do Reino Unido parecem de brinquedos, se forem comparados com os dos Estados Unidos. Então, não só o presidente Donald Trump faz essa opção por manter essa visita dele mais no papel da diplomacia, estamos aqui celebrando os 250 anos da independência dos Estados Unidos, como o próprio rei Charles também parece não querer dividir essa bola nesse momento, porque ele poderia, por exemplo, fazer o papel de questionar o presidente Donald Trump, de cobrar ele pelas críticas que ele vem fazendo ao Keir Starmer, ao não apoio do país, do Reino Unido, o apoio que o Donald Trump queria para a guerra no Irã, porque todas as nações que vêm negando o apoio para o presidente Donald Trump fazem isso dentro da lei do direito internacional e deixam claro, a OTAN é uma aliança internacional que serve para defesa e não para ataque. Então, o rei Charles poderia optar por esse caminho retórico de explicar o papel da OTAN, de explicar que a entrada do Reino Unido na guerra não está coberta nem pela Carta da OTAN, nem pelo direito internacional, mas ele preferiu esse caminho mais elegante e manda as mensagens, tudo isso que a gente falou, as mensagens que ele mandou durante o discurso dessa sessão conjunta, estão mais nas entrelinhas, de fato, né, na interpretação que a gente pode fazer do momento que elas estão sendo feitas, do que, de fato, no texto dele, né? É a forma da família real britânica fazer diplomacia já há muitos anos.